Irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos fazer uma live aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o dízimo que deu Abraão. Antes, porém, eu vou na minha sala, eu vou colocar Entrou? Agora eu vou na minha sala e vou colocar um louvor para vocês verem que louvor lindo, irmãos, que eu achei. Vou lá na minha sala, peraí. Fica difícil colocar aqui. A tristeza veio em seu coração, ora chorando com grande amargor. Clama mais um pouco e verás teu Senhor. O Espírito Santo em ti descerá com suas virtudes, te alegrará. Deus te louvará, tu vencerás tudo, e Deus louvará. Se pensas que Cristo te abandonou, alma de sangue derramou. Tu és uma rosa do jardim de Deus. Tu és sentinela, rosa de Saron. O Espírito Santo em ti descerá com suas virtudes, te alegrará. Em linguagem santa, Deus te louvará. Tu vencerás tudo, e a Deus louvará.
irmãos? Lindo, muito lindo. Que Deus abençoe você que está ouvindo esse hino. Que Deus fale com você, em nome de Jesus. A minha TV é da minha altura, então fica complicado de colocar ela nessa tela aqui, irmãos. Tá vendo? Eu tô de pé aqui, sabe? Então, ela é da minha altura, então fica complicado colocar nessa telinha aqui. Mas eu acho que deu para vocês sentir como é lindo esse hino, né? O nome dele é Estás Abatido. Baixa aí no seu vídeo aí, no YouTube, você vai achar lindo. O Espírito Santo em ti descerá, com suas virtudes. É lindo esse hino. A TV é muito grande, irmão. Quer ver? Eu vou ficar perto dela para você ver que tamanho que é esse negócio. Prontinho, eu vim aqui na minha sala para vocês ouvirem esse louvor. Vou desligar aqui, porque ele é muito lindo. Isso aqui é o cantinho onde eu fico, ó, vou mostrar para vocês. Aqui é o cantinho onde eu fico, a cadeira que eu sento para conversar com vocês. Isso aqui é a mesa, que estão algumas bíblias. Eu tenho muitas bíblias, irmãos, muitas. Tem muitas, aqui tem algumas delas, tá? Tenho aqui a minha Bíblia de estudo aqui, ó. Então, amém. Que Deus abençoe os irmãos. Gostaram do louvor? Estás abatido que chama, tá? Irmãos, hoje eu vou conversar com vocês um assunto que está em Gênesis capítulo 14, versículo de 12 a 20. E Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Vamos ler lá? Vamos ficar na nossa palavra não, porque o pessoal gosta de criticar quando a gente fica falando só da gente, né? Mas vamos ler lá, pra gente... Gênesis 14, de 12 a 20. Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, viu, irmãos? Gênesis 14, de 12 a 20. 14. De 12 a 20. Na verdade é o 20 que diz isso, ó. Gênesis capítulo 14, versículo 20 diz assim: Abraão, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e lhe deu o dízimo de tudo, e lhe deu o dízimo de tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tuas mãos, e lhe deu o dízimo de tudo. Aqui está dizendo que Abraão deu o dízimo de tudo, né? Irmãos, eu vou mostrar uma passagem para vocês que não é bem assim não. Na verdade, Abraão não deu nada dele, ele deu dos outros, tá? Os pastores gostam de falar que Abraão deu o dízimo de tudo, você também tem que dar o dízimo de tudo que é seu. Mentira. Vou mostrar uma passagem para vocês que ele não deu o dízimo dele não, as coisas dele não. Ele deu o que pegou dos outros, entendeu? Vou mostrar para vocês já. Eu não vou entrar em discussão nenhuma, eu só vou mostrar na Bíblia, tá? Aqui eu mostrei para vocês que Abraão,
capítulo 14 de Gênesis, verso 20. Vamos ao verso 20 direto, que diz assim, ó: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Certo? Deus entregou os inimigos nas mãos de Abraão, e Abraão deu o dízimo de tudo. Mas de tudo o quê? Dele não, do que ele pegou do seu inimigo. Eu vou mostrar para vocês isso na Bíblia. Eu não estou falando de mim, irmãos, sabe? Aqui é bom a gente interpretar bem essas coisas, porque senão as pessoas pensam que a gente está falando por falar. Mas vamos dar um cheguinho lá então para a gente ver isso aí. De quem é esse dízimo que Abraão deu? Se não é dele, é de quem então? Vamos lá ver? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 4. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Hebreus, Gálatas, Hebreus capítulo 7, versículo 4. Depois vou comentar sobre isso, irmão, porque esse dízimo que Abraão deu é muito importante, é muito lindo isso, sabe? É muito chique, é muito... Hebreus capítulo 7, versículo 4 diz o que Abraão deu para Deus, tá? E diz assim a palavra do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Não sei se você achou, mas vou esperar um pouquinho, tá? Você que gostou desse louvor que eu pus lá, não dá nem para pôr direito, porque a minha televisão é muito grande, irmãos. E não fica esquisito, sabe? Enquadrar ela nessa telinha do PC aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 4, né? Vamos ver. Abraão deu dízimo dele ou do que ele tomou da guerra de onde ele tinha vindo? Acharam já? Vou te dar mais 10 segundos para você achar. Hebreus capítulo 7, versículo 4. 4, 3, 2, 1. Pronto, acabou o tempo. Hebreus capítulo 7, versículo 4 diz assim: considerai, é o apóstolo Paulo falando, viu, irmãos? Quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo. Eu já falei sobre isso numa live que eu fiz. Vocês podem conferir na minha página aqui que tem, tá? Mostra tudo. Foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Se pastor falar para vocês no púlpito que não sabe que é um autor desconhecido, é porque ele não conhece a Bíblia, porque não leu a Bíblia, não teve a revelação de que Hebreus foi escrito por Paulo, tá? Hebreus capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimos dos despojos. Aí que vem a palavra-chave, irmãos. Despojos. O que é despojos? Vamos ver lá, pega seu dicionário aí. Pega o dicionário, vamos ver o que é despojo. Isso aí o pastor não ensina, não. O pastor não ensina, não. É preciso você ficar atento. Entendeu? Irmãos, Abraão deu dízimo de tudo, né? Tem que fazer assim também. Calma aí. Ele deu dízimo de tudo que ele pegou do inimigo. O seu dicionário diz isso. Vai lá no seu dicionário e acha lá despojos. Acha lá para você ver o que significa despojos. Eu vou falar para você. Se você não achar, eu vou falar para você aqui, tá? Porque eu já achei, eu já escrevi aqui. O que ó... Lá em Gênesis fala que Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque. Realmente foi uma coisa linda o que ele fez, irmãos. Porque imagina naquela época Abraão, que fé que tinha esse homem, né, irmão? Tanto é que na Bíblia, todos os escritores da Bíblia dizem, hoje ainda as pessoas dizem, os pregadores do Evangelho, que acreditam na palavra de Deus, eles dizem ainda, eu também digo, que Abraão é o nosso pai na fé, porque ele dá o dízimo de tudo que tinha pegado de Sodoma e da guerra que ele teve contra Sodoma lá, para libertar o sobrinho dele, Ló, sabe? Então ele fez uma guerra com Sodoma para libertar o sobrinho dele, Ló, que estava cativo lá. E libertou o sobrinho dele, Ló. Só que naquela época, irmãos, quando fazia uma guerra, sabe, um povo contra o outro, você podia levar tudo que eles tinham, mulher, criança, tudo, gado, você matava o rei, você levava tudo. No caso aqui não matou, não.
O rei de Sodoma não morreu, não. Se você ler na Bíblia, você vai ver. Gênesis 14, de 12 a 20, conta essa história, tá? E se você continuar lendo, você vai ver que o rei de Sodoma pediu para Abraão: Abraão, me dá pelo menos as almas para mim, me dá pelo menos as pessoas. Almas naquele tempo eram pessoas, viu, irmãos? Deixa pelo menos as pessoas aqui comigo, vou ficar sozinho aqui, você está levando tudo. E ele levou tudo. Mas depois da guerra ele encontrou com Melquisedeque. Melquisedeque é Deus, irmãos, tá? Eu não vou discordar que Melquisedeque é Deus, porque seria um absurdo eu fazer um negócio desse, sabe? Então, Melquisedeque aqui é Deus, sim, sabe? Então, Abraão pegou... Então, no seu dicionário está escrito o seguinte, o versículo 7 de Hebreus, né? Vou ler Hebreus aqui. Deixa eu ir lá em Hebreus de novo. Versículo 7 de Hebreus. Gálatas, Efésios, Colossenses, Hebreus. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 4, diz assim: Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Irmãos, eu estou lendo Hebreus, tá? Capítulo 7, versículo 4. Abraão deu o dízimo dos despojos. Tá bom? Graças a Deus, meus irmãos, que aqui na graça, Hebreus já é graça, que Jesus já morreu por nós, já nos deu a graça, que veio através de Paulo, do apóstolo Paulo. Aqui nos é revelado coisas que a gente, se olhar lá atrás, você não vê, né? Porque se você ler lá atrás, quer ver lá atrás, está escrito lá em Gênesis 14, 20, vou ler lá de novo. Gênesis 14, 20, fica... aqui que os pastores gostam de ler, sabe? Porque aqui parece que tem que dar tudo. Parece que você tem que vender tudo e dar para eles, entendeu? Mas não é isso não. Olha lá, Gênesis capítulo 14, versículo 20 diz assim: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Ele está falando de Abraão. Então aqui só fala assim, ó, que entregou os inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Quem? Abraão. Deu o dízimo de tudo. Tá vendo no Antigo Testamento, irmão? Antigo Testamento, tá, beleza. Agora nós vamos para o Novo, nós vamos para a graça, onde revela tudo. Porque o Antigo Testamento já passou, acabou, não esquece isso. Vamos ver agora aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão... Patriarca, irmão, quer dizer pai, sabe? O pai, nosso pai na fé, nosso patriarca Abraão. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. O dízimo dos despojos. Já achou no seu dicionário aí? Não achou ainda? Eu tenho sempre meu dicionário aqui comigo, irmãos, ó. Sabe? Porque eu não gosto de conversa sem explicação. Eu peguei aqui, no meu dicionário, tá? O que significa despojos? Então, ele deu, está escrito aqui que de quem Abraão deu os dízimos dos despojos. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Então, Abraão não deu o que era dele. Ele deu o que ele tinha tomado do povo de Sodoma, que tinha acabado de destruir eles, né? Acabar com eles, sabe? E no fazer a guerra naquela época, como eu já disse, o pessoal, quem ganhava a guerra, levava tudo. Ele podia matar o rei, podia matar todos, podia levar o gado todinho, podia levar tudo. Então ele levou tudo, né? Diferentemente de... Porque isso aqui, irmãos, isso aqui foi uma coisa, ordenança de Deus, sabe? Abraão só fazia as coisas segundo a ordem do Senhor, sabe? Então Deus era com ele. Mas se você for ver na Bíblia, tem Saul, sabe? Que foi rei de Israel antes do rei Davi. Saul, Deus mandou ele acabar com os amalequitas, mas o rei dos amalequitas ele não matou, que Amaleque não matou. E nem o gado, ele não matou porque estava muito bonito, sabe? Então ele falou assim, não, vou levar para mim. E esse cara é tão tonto, o rei Saul era tão tonto antes de Davi, que ele pegou
esse gado que ele tinha roubado, praticamente roubado, né? Porque não é dele, ele ganhou a guerra lá do cara, dos amalequitas, mas o gado ele levou, né? Podia levar, seu irmão, a gente não fala que roubou não, porque podia levar. Naquela época era assim, você ganhava a guerra, além do cara ficar sem nada, você matar ele também, matar a família dele, matar todo mundo, você podia matar o gado todinho ou então levar para você. Mas Deus mandou destruir tudo, e Saul não destruiu. Saul ficou com dó do rei deles, do Amaleque, falou assim, ele é rei igual eu, né? Não vou matar você não, vou levar você. Desobedecendo a ordem de Deus, sabe? Então, aqui, Abraão fez uma coisa linda aqui, irmãos, sabe? Ele pegou os despojos, os que ele tinha pegado da guerra, e deu para Deus. Quando o pastor falar para você, e Abraão deu dízimo de tudo, você pode falar para o pastor, peraí, de tudo o que era de Sodoma, dele não, porque está escrito aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 4, você pode ler para o seu pastor, tá? É bom que ele aprende com você, e para de ficar gritando lá em cima, uma coisa boba lá. Então eu vou falar mais umas coisas daqui a pouco, que eles costumam falar lá em cima, lá, que é tudo tranqueiro, tudo bobeira. Hebreus 7,4 diz assim, considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Você pode estar conferindo na sua Bíblia, né, irmãos? Não vamos ficar lendo sozinho, não. Quero que você confira aí, para a gente falar a mesma língua, tá? Vou falar outra coisa para você agora. Então é o seguinte, então Abraão fez a guerra lá, então o que ele deu não foi dele, sabe? O que ele deu foi do rei de Sodoma. Ele entrou em guerra com Sodoma porque o sobrinho Ló dele estava lá cativo, né? E Abraão foi lá para libertar ele. E Abraão arrumou um monte de homem, foi lá e fizeram uma guerra. E com Deus sempre com Abraão. Abraão ganhou a guerra, libertou Ló e levou tudo, até as mulheres, levou tudo. Aí o rei correu atrás de Abraão e falou assim, o rei de Sodoma falou assim, se você ler Gênesis capítulo 14 de 12 a 20, você vai ver que até o rei de Sodoma correu atrás de Abraão e falou para ele assim, Abraão, deixa as almas comigo, você vai levar até as mulheres, as crianças, tudo, os meninos, tudo. Abraão não deixou, Abraão falou assim, não, a ordem é essa. Abraão não é igual a Saul, Abraão era obediente a Deus, sabe? Então Abraão deu para Melquisedeque, né? Melquisedeque é Deus, irmãos. Melquisedeque é Jesus, viu? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos voltar de novo lá no Gênesis capítulo 12, versículo 20, já nós vamos voltar lá. Porque essa passagem é muito linda, essa passagem tem um significado encaixado nela, que é muito lindo. Então, já está claro, né, que Abraão não deu dízimo de tudo que era dele, não. Sabe? Mesma coisa você, irmão, quando você for na igreja, não arranca seu relógio, põe lá não arranca sua aliança, põe lá não, sabe? Porque eu já vi no culto, eu já vi numa igreja que eu frequentava, o pastor, para fazer graça, estendeu a mão assim no púlpito, com o microfone na boca sempre, né? Porque não vai falar sozinho, isso com os caras lá, né? Ele quer que todo mundo veja. Então ele com o microfone na boca, tirou o relógio dele e pôs dentro da salva, sabe? Pá. Mas certo ele deve ter falado, não, os caras já sabem, né? Os caras que pegam o dízimo já sabem, opa, se o pastor pôs aqui, tem que entregar para ele, gente. Fica esperto aí, ó. Tem um outro pastor, irmãos, que eu estava no culto também, nesse culto. Eu sei o nome deles, mas não vou citar o nome, senão fica chato. Eles são ladrões, sabe disso. Aí, esse outro pastor tirou a aliança, sabe? Pegou a aliança, pá, e foi dentro da salva, pá. Você também faz a mesma coisa. Se não tiver dinheiro, põe sua aliança, põe seu relógio, sabe? Absurdo, né? Que absurdo. Que absurdo. Deve ter até conversado com a esposa, né? Vou dar a aliança lá hoje, mas fica tranquilo que depois do culto eu pego lá de novo, porque ele tem acesso a tudo, né? Eles vivem dizendo lá no culto que não tem acesso a nada, mas na verdade eles têm acesso a tudo, né?
Então, o que diz o dicionário sobre despojos? Despojos. Primeiro, você tem dicionário aí, é só conferir, tá? O que quer dizer despojos no dicionário? Despojos significa o que se toma do inimigo. Olha. O que é despojos? O que se toma do inimigo. Tá aí a primeira coisa que está escrito aí no seu dicionário, é isso. O que é despojos? Despojos significa é tudo que se toma de um inimigo. E foi exatamente isso que Abraão fez. Tomou do rei de Sodoma um monte de coisa lá. Tudo que ele pegou lá, ele deu como dízimo para Melquisedeque, né? Que é o próprio Deus, né, irmãos? Não é errado isso também não, viu? O que ele fez está certo. Tem mais coisas, viu? Não é só tudo aquilo que você toma do seu inimigo, não. Está escrito aqui, ó. Despojo também significa restos. Despojo significa sobras. Despojo significa pedaços. Despojo significa fragmentos. Fragmento é coisa miúda, sabe, irmãos? Isso significa, ou seja, Abraão não deu nada do que era seu, mas do que tinha tomado na guerra com Sodoma. Outra passagem bíblica, irmãos, muito usado, que os caras gostam de usar, entendeu? Eu vou ler para vocês aqui, que está em Atos. Está em Atos. O resto de tudo. Atos, capítulo 20, versículo 35. Vamos lá? Atos é o primeiro livro do Novo Testamento, viu, irmãos? Atos é o primeiro livro do Novo Testamento. Atos 20, 35. Atos 20, 35. Atos também, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, viu, irmão? Não tem esse negócio de Lucas, escreveu lá Atos, não. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. 20, 35. E diz assim, ó, 20, 35. Porque, sabe por quê, irmão? Sabe por que eu vou ler essa passagem? Porque é o seguinte, o que a gente vê nas igrejas é o seguinte, que o pastor sempre fala o seguinte, ó, melhor é dar do que receber, né? Mas quando você viu ele pegar um dinheiro lá e dar para alguém pagar uma conta de luz ali? Nunca, nunca. Então o melhor é dar é só para nós, só para as pessoas que estão lá sentadas. Porque para eles lá de cima do púlpito, dá nada, sabe? Tem esse negócio não. Então, Atos capítulo 20, Novo Testamento, livro do Novo Testamento, tá? É o primeiro livro do Novo Testamento. Na verdade, se fosse pôr como sequência assim legal, o Novo Testamento teria que ser o livro de Tiago, o irmão mais novo de Jesus, porque ele foi o que escreveu a primeira carta universal para distribuir para o povo, para o povo se reunir de novo. Depois da morte de Jesus, os apóstolos sumiu tudo, sabe? Desapareceu todo mundo para o canto. Então, Tiago, o irmão mais novo de Jesus, ele teria que ser o primeiro livro aqui, sabe? De Atos dos Apóstolos. Deveria ser o primeiro livro aqui, está aqui no lugar de Atos dos Apóstolos, mas colocaram assim, né? Quem sou eu para mudar, né, irmãos? Deixa assim, os entendidos, é como está escrito lá. Então, uma vez que o pastor da nossa igreja pôs uma passagem assim que os entendidos resplandecerão, sabe? Então eu acredito muito nisso. Eu acho que se você buscar, você vai achar, sabe? Então, o que eles costumam muito dizer é o seguinte, ó, Atos capítulo 20, 35. Muito usado também pelos pastores. Mas vemos aqui que a palavra melhor é dar. Estas, eles nunca usam, ou melhor, até fingem dar o dízimo. Aí eu vou entrar aqui, aqui eu conto o que eu vi, né? Eu escrevo aqui para não esquecer, de que eles falam assim, é melhor dar do que receber, está escrito lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, Jesus falou, é melhor dar do que receber, né? Melhor dar para você, eles não. Entendeu?
Ou será que algum dia ele passou a salvo, depois de passar a salvo, todo dia entregou no seu bolso? Nunca, né? Nunca. Melhor dar do que receber. Tem uma coisa também, meus irmãos. Esse papo aí de que tem que dar, porque tem que pagar água, porque tem que pagar a luz, porque tem que pagar isso, porque tem que pagar aquilo. Quem mandou fazer? Fala pra mim, está na Bíblia, mandou fazer? Porque o que eu sei, está escrito na Bíblia aqui, que Deus mandou fazer o templo de Jerusalém. O templo de São José dos Campos não mandou fazer. O templo, aquela bobeira lá de São Paulo, que o Edir Macedo fez lá, templo de Salomão, que é tudo mentira, as árvores é tudo falso, é tudo de plástico, entendeu? Tudo mentira. Parece que o templo de Salomão, mas só parece, é engano. É igual do diabo, é só engano, entendeu? Então, esse negócio aí de melhor é dar do que receber. Conversa, sabe? Não tem nada que você gosta de melhor é dar. E não fica com medo, não. Se eu não der o dízimo, eles vão cortar a luz. Vai nada, rapaz, vai cortar nada. Se for de Deus a obra, Deus cuida, irmãos. Entendeu? Se for de Deus a obra, Ele cuida. Porque aí você observa nisso, nessa passagem de Abraão já dá para explicar isso. Olha para você ver, Abraão fez uma guerra contra o povo de Sodoma, ganhou a guerra, e o que ele fez? Do seu coração, sem ninguém pedir nada, ninguém pediu nada. Ninguém tem que te pedir nada, você não deve pedir para ninguém, ninguém tem que pedir nada. Se você sentir no seu coração, dê. Se você não sentir no seu coração, não dê. Entendeu? Não dê nada. Porque Deus não vai ficar triste com você se você não der. Ele vai ficar triste se você sentir no seu coração, eu devo ajudar, e não ajudar. Aí Deus fica triste, irmãos. Mas se você sentir no seu coração de dar, ajuda. Se você sentir no seu coração, não estou afim não, hoje eu vou comer uma pizza. Hoje eu não vou estar afim de ajudar, não. Então não ajuda. Essa passagem aqui, ó, eu vou ler para vocês, está em Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se é tão bom assim dar, por que o pastor não dá, irmãos? É só você que dá. É só bom para você. É só você que vai ser bem-aventurado. Deixa eles ser bem-aventurado um pouco. Deixa eles darem. Entendeu? Para de dar. Você vai fazer, eu já dei tantas vezes, já estou bem-aventurado demais. Deixa o pastor dar agora. Entendeu? Então é isso. Eu queria mostrar essas duas passagens aqui. Vou até fechar aqui. Depois, se for preciso, a gente vai ler mais. Mas eu vou continuar lendo o que eu escrevi aqui, irmãos. Tá? Então, isso aí, né, que os pastores usam. Abraão deu dízimo de tudo. Mentira. Deu dízimo do despojo da guerra que ele pegou do rei de Sodoma. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Marca aí para você falar com ele. O dia que subir lá e falar assim, ó, Abraão deu dízimo de tudo. Parece que você tem que vender sua casa e dar. Entendeu? Tem que vender seu carro e dar. Não, Deus não quer isso não. Deus não quer isso não. Deus viu a fé de Abraão, o coração de Abraão, a bondade de Abraão, quando ele, depois de ganhar uma guerra, era normal naquela época você tomar todos os despojos do perdedor. Até está no dicionário isso, já viu aí, né? Que despojo significa lá, tudo que se toma do inimigo, isso significa despojos. É resto, é sobra, é pedaços, é fragmentos. Pode olhar no seu dicionário que está escrito aí. O que é despojos? É importante, irmão, você fazer esses estudos para você não ser enganado, sabe? Quando as pessoas falam para você assim, ó, nossa, Abraão deu dízimo de tudo que ele tinha, parece que deu dízimo de tudo, né? Não, que tudo nada. Que tudo nada. Hebreus não está falando isso não. Abraão está falando que ele deu dízimo de todos os despojos. Despojo é o que ele tomou do inimigo, não diz o dicionário isso? Deus vai mentir? Deus não mente, entendeu? E Deus nem quer também o seu tudo, porque o tudo seu é dele, sabe? Você é dele. Às vezes, até deixa eu explicar uma coisa que é importantíssima, mas isso é importante. Você que tá assistindo isso aqui, que fuma, que bebe, que bagunça, está escrito aqui o seguinte, ó. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, que você não é de você mesmo, entendeu? Eu não sou de mim, eu não mando em mim, sabe? Eu não sou de mim.
Eu não sou dono de mim. Então, quando você for falar com uma pessoa que está lá enchendo a cara, que é para ele parar com isso, que Deus não fica contente com isso, você vai falar para você, vai jogar na sua cara isso, ó. Eu estou comprando com o meu dinheiro, você não tem nada com isso. Isso sempre acontece, né? Se você for lá, o cara vai falar isso. Não tem Bíblia, né? Fazer o quê? Né? Mas é importante falar. Mesmo que você leve uma dessa, não tem problema, irmãos. Os outros vão dar risada na sua cara, não tem problema. Você está fazendo a sua parte, né? Porque um dia vai acertar com Deus, lá eles vão acertar legal. Então, porque aquela pessoa que fala isso para você, ela não conhece a palavra de Deus. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Ele não conhece a palavra de Deus, irmãos. Não conhece. Porque se conhecesse, não falava isso, né? Ao que você fala assim, tá errado você fazer isso. Ele fala assim, puxa vida, é mesmo, tá na Bíblia. Eu estudei, eu vi. Realmente tá errado. Lá diz que eu não sou de mim mesmo. Jesus me comprou com o sangue dele. E eu estou judiando do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Realmente, desculpa, irmão, estou errado. Vou parar. Irmãos, tchau. Deixa eu sair dessa mesa aqui, que esse negócio aqui é coisa do cão. Sai daqui. Entendeu? Mas, infelizmente, né, irmãos, hoje em dia as pessoas, eles preferem enfrentar vocês com conversas do mundo, né, mundanas, né? Tipo, eu estou pagando com meu dinheiro, você não tem nada com isso. Entendeu? E realmente a gente não tem nada com isso mesmo, né, irmão? A gente tem que avisar, né? Porque um dia vai ter que prestar conta com o Senhor. E se Deus mandar você falar e você não falar, aí vai ficar ruim para você também. Sabe, tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: que se você vê que seu inimigo, isso é bíblico, viu, irmão? Não vou mostrar não, que se quiser, você procura na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia também, né? Procura na Bíblia. Está escrito assim aqui: que se você vê que seu amigo, seu irmão, porque todos nós somos irmãos, irmão. Se você vê que seu irmão está caminhando para o caminho da morte e você não avisar ele, Deus vai requerer o sangue dele de você. Olha para você ver como é importante você chegar lá e falar de Jesus, sabe? Falar para ele, não pode, bebida forte Deus não gosta. Você vai sair fora do controle da sua mente, você vai começar a falar um monte de bobeira, não pode. Deus não gosta disso, isso é pior, irmãos, para pessoas que conhecem o Evangelho, porque as pessoas que conhecem o Evangelho, eles têm a possibilidade de pecar contra o Espírito Santo do Senhor, né? Agora, as pessoas do mundo não conhecem nada, eles vão do jeito que vem, sabe? Do jeito que vem, vai. Então está escrito lá o seguinte: se você souber que seu amigo, está na Bíblia, viu, irmãos? Procura lá e acha lá. Vamos estudar a Bíblia, tá? Se você souber que seu amigo está num caminho perigoso, caminho de morte até, e não avisar ele, sabe, que o corpo dele é um templo do Espírito Santo e precisa ser guardado, entendeu? Não pode ser judiado, sabe? Deus, se ele morrer assim, Deus vai requerer, e você não falar, Deus vai requerer o sangue dele de você. Não pensa que você está salvo não, nessa não. Porque se ele morrer assim, Deus vai requerer o sangue dele de você, sabe? Agora, se você falar e ele continuar do mesmo jeito, aí tudo bem, já é o problema dele, entendeu? Você sempre fez a sua parte, não fez? Então, se você falar, mesmo ele falando, o que você tem com isso? É meu dinheiro, você não tem nada com isso. Bom, tá dito. Você tirou o seu da reta, entendeu? Você saiu fora, você entendeu? Você não tem nada a ver com isso mais. Legal isso, né? Tem na Bíblia isso, tá? Eu não vou ler para você não, porque é bom você procurar lá você ir dando uma estudadinha na Bíblia também, tá bom? Irmãos, outra coisa que eu gostaria de ler para vocês aqui. Eu vou ler essa passagem de Abraão e vou explicar ela, irmãos, porque é muito bonito isso aqui. Abraão, Êxodo 14, 12 a 20. Olha, é importante, irmãos. Essa passagem é linda. 14, 12 a 20. Vou ler, tá? 14, 12 a 20. De 12 a 20. Vamos lá. Ló é levado cativo. Como eu disse, Ló foi preso pelo rei de Sodoma e Abraão foi lá salvar ele. E Abraão ganhou a guerra e tomou tudo do rei de Sodoma. Vou ler para vocês vão ver mais ou menos o que eu falei, sabe? Gênesis capítulo 14, versículo 12. Vou ler do 12 ao 20, tá? Lá onde Abraão dá o dízimo lá.
Gênesis, capítulo 14, versículo 12. Deixa eu só ver uma coisa aqui, irmãos. Licença um pouquinho, só para ver uma coisinha aqui. Nós estamos aqui agora. Me quer derrubar, mas olha para Cristo, que é teu Senhor. Olha Jesus Cristo, o amado pastor. Eu vou olhar aqui uma coisa aqui. Só para mim ficar por dentro do assunto aqui, irmãos. Gênesis 14, capítulo 12, diz assim, ó. Ló é levado cativo, é o tema da mensagem. E o 12 diz assim, eu vou ler direto, irmãos, até o 20, tá? Acompanhe comigo. 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, primo de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Menre, né? O amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Então esse que escapou lá da guerra veio falar para Abraão: Abraão, seu primo foi preso, sabe? Ouvindo, pois, estou no 14, ouvindo, pois, Abraão que seu irmão, não é irmão, não é primo, irmão, estava preso. Ló era primo de Abraão, filho do irmão de Abraão, tá? Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, trazendo 18 de sua casa, todos da sua casa davam 318, e perseguiram até Dan. E perseguiu até Dan. 15. Dividiu-se contra ele de noite, e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Verso 16. E tornou a trazer toda a fazenda, e tomou a trazer também a Ló. Então ele pegou, depois dele vencer a batalha lá, ele pegou tudo e trouxe o sobrinho dele Ló também, porque o maior objetivo dele era salvar Ló, né? O sobrinho dele. A Bíblia está falando irmão aqui, mas acho que é irmão porque, na verdade, somos todos irmãos mesmo, né, irmão? Mas, pela genealogia aqui, Ló é sobrinho de Abraão, tá? E trazeram também Ló, estou no 15, estou no 16, 14, 16. Seu irmão e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E 17. E o rei, presta atenção agora para você ver que eu já falei sobre isso. E o rei de Sodoma subiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir os depois que voltou a deferir a Kedorianomer e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Estamos no 18 agora, viu, irmãos? Estamos acabando, estamos até no 20 só. Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque aqui é Deus, é Jesus, viu, irmão?
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Agora o 20, onde os pastores dizem muito que Abraão deu tudo que ele tinha. O 19 desmente isso, né? Que ele não deu tudo que tinha, nada. Ele deu o que ele pegou da guerra. E o 20 diz assim: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Tá bom? Então, aqui fala dízimo, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 7, diz despojos, né? E, irmãos, esse dar o dízimo aqui tem um significado muito importante, sabe? Esse dar o dízimo aqui não é só assim, Abraão pegou o dízimo e deu o dízimo, não. Por que foi Abraão dar o dízimo antes de Deus colocar a lei? É obrigado o povo de Israel, não é você de São José dos Campos, nem de São Paulo, nem do Rio, nem de lugar nenhum. Povo de Israel, naquele tempo. Se você estiver em Israel hoje, você não precisa dar o dízimo. Não tem tempo mais, vai levar aonde? Esse tempo que eles constroem é tudo conversa. Deus não mandou construir nada. Está escrito aqui? Se tiver, me mostra. Eu não vi. Eu conheço a Bíblia, eu sei que aqui não está escrito na palavra do Senhor. Não está escrito para construir mais nenhum templo depois que Deus destruiu o templo de Jerusalém. 70 anos depois que Jesus morreu. Entendeu? E até, falando de 70 anos agora, até lembrei que por isso que eu acho que o livro do irmão de Jesus, o irmão mais novo dele, Tiago, deveria ser o primeiro livro do Novo Testamento, no lugar de Atos, né? Porque Atos que começa o Novo Testamento, então, deveria ser o primeiro, porque foi Tiago, o irmão de Jesus, depois que teve um encontro com Jesus, ele não acreditava em Jesus, não. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, não só ele, mas os outros irmãos dele, irmãs dele também, uma hora dessa vamos fazer uma live sobre isso também, vamos falar quantos irmãos que Jesus teve, irmãs também. Ele teve 12 irmãs e teve um monte de irmãos, uma hora dessa eu vou mostrar para vocês. Na sua Bíblia você vai conferir aí o nome de cada um, tá? Se a gente for ver aqui, o primeiro livro do Novo Testamento devia ser Tiago, porque Tiago era irmão de Jesus. Quando ele viu que Jesus tinha ressuscitado, Jesus apareceu para ele, sabe? Você quer que eu mostre para você onde que ele apareceu? Eu mostro já. Deixa eu mostrar para você aqui. Onde que é que Jesus apareceu para Tiago? Não sei se eu já falei sobre isso. Timóteo. Tito. Quer ver onde Jesus apareceu para Tiago? O escritor, esse aqui é o livro de Tiago, tá? O escritor desta epístola foi Tiago, o filho de Zebedeu. Ou melhor, o escritor de Tiago não foi escrito por Tiago, filho de Zebedeu, porque esse foi morto por Herodes. Isso está lá em Atos, capítulo 12, tá? O Tiago aqui é o irmão de Jesus, irmãos. E Jesus apareceu para ele lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá ver? Só para não ficar só na conversa aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios 15, 7. 1 Coríntios 15, 7. Vamos ver lá quando Jesus apareceu para o irmão dele? Então, por isso que eu falo que tinha que ser o primeiro livro do Novo Evangelho, né? Do Novo Testamento, né? Porque Jesus apareceu primeiro para ele, né? Não tem nada a ver, eu estou em Tiago ainda. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. 1 Coríntios 15, 7. Peraí. 1 Coríntios, eu estou em 2 Coríntios. 1 Coríntios 15, 7. 15, 7. 15, 7. 1 Coríntios 15, 7. Está escrito assim, ó. 1 Coríntios 15, 7. 15, 7. Deixa eu ver. É que eu não marquei aqui.
Olha lá. 1 Coríntios 15, 7. Vou até passar um amarelinho, que eu gosto de marcar, porque eu achei até estranho não ter marcado. Eu marquei outra coisa aqui, ó, de amarelinho, mas eu não marquei o 15, 7. Desculpa. É 15, 7 mesmo. Mais pra cá. 15, 7. Tá vendo aí? Eu fiz um skin embaixo aí, ó. Então eu vou ler junto com vocês aí, ó. 15, 7. Depois foi visto por Tiago, quem? Jesus ressuscitado, viu, irmãos? Depois por todos os apóstolos, tá vendo aí? Capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15, tá no cantinho em cima aí, tá vendo? 1 Coríntios 15. E aqui embaixo, no versículo 7. É difícil de olhar, eu não consigo mexer esse negócio aqui. Mas eu vou pintar de amarelo agora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7 diz assim, ó. Por isso que eu acho que o livro de Tiago deveria ser o primeiro livro do Novo Testamento, sabe? Olha lá, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então esse Tiago aqui não é o filho de Zebedeu, tá? O filho de Zebedeu foi morto por Herodes. Isso aí você pode confirmar lá em Atos capítulo 12. Está escrito lá que tinha outro Tiago. Esse nome Tiago era muito comum naquele tempo, né? Tiago, Pedro, João, Lucas, Mateus, era muito comum. Então esse Tiago, tinha dois Tiago. Um Tiago era filho de Zebedeu. Este foi morto por Herodes. Está lá em Atos capítulo 12. Esse Tiago que nós falamos aqui, ele também foi muito chamado em Jerusalém de o justo. Depois, irmãos, que ele já era um cara legal, esse Tiago aqui, irmão de Jesus, que ele gostava muito de Jesus, muito, muito, muito. Ele achava o irmão dele o máximo, sabe? Eu falei assim, puxa vida, esse cara é o cara. A minha mãe gosta muito dele por causa disso, porque ele é muito bonzinho mesmo, ele faz tudo pra gente, ele é muito legal. O Tiago gostava muito do irmão dele, pequenininho. O Tiago era pequenininho, Jesus já era adulto, né? Até uma coisa importante a gente saber que quando Maria ficou com José, José já devia ter mais de 50 anos, viu, irmãos? Porque quando Jesus tinha 12 anos, José morreu. E Jesus passou a tomar conta, sabe, do trabalho da carpintaria que José tinha, o marido de Maria, sabe, o padrasto de Jesus, porque o pai de Jesus é Deus, né? Então, por isso que Isaías diz lá na passagem dele, 55, Isaías 55, 3, se eu não me engano, diz assim que foi nascendo de uma terra seca e nós não víamos neles nenhuma beleza, né, que nos chamasse a atenção. É por isso, Jesus, sendo carpinteiro, irmãos, naquela época, carpinteiro lá em Israel, não é fácil não é só cuidar da parte da carpintaria, não. Você tinha que pegar a casa desde do chão e até o telhado. Acabou a casa, está prontinha, o carpinteiro tinha que fazer isso, tudinho, sabe? Agora você imagina a mão de Jesus pegando aquelas pedras lá, porque lá não tinha tijolo, lá era pedra, sabe? As casas estão feitas de pedra, né? Até tem muito lugar lá ainda, hoje ainda, que é de pedra, conservar, deixar lá, né? Para o povo ver. Então, imagina Jesus, né? Assumiu o lugar do pai dele. Ele gostava muito de ajudar o pai dele. Por isso que quando Jesus fala aqui, irmãos, na Bíblia, ele pega os 10 mandamentos e transforma em 2. Aquele amar seu pai e a sua mãe, honra teu pai e a tua mãe. Ele honrou o pai dele e a mãe dele. Ele, sabe, ele cumpriu todos os 613 mandamentos que a lei tinha, irmãos, sabe? Ele veio para isso, para cumprir isso, sabe? Irmãos, eu vou parar porque já vai dar uma hora e é muito tempo, tá bom? Então eu vim aqui mais para falar sobre essa passagem de Gênesis, tá? Que diz que Abraão deu dias de tudo. Não deu não. Tem 5 minutos ainda. Não deu dias de tudo não. Dele não. Ele deu o que ele pegou na guerra, né? Então esse Tiago aqui, ele deveria ser, porque é o seguinte, irmãos, esse Tiago aqui, ele morreu também, sabe? Claro que morreu.
Ele morreu, sabe? Porque é o seguinte, ele era muito justo. Ele era muito justo e queria pregar para todo mundo que Jesus era o Senhor, que não sei o quê. Antes não acreditava em Jesus. Tá igual Paulo, igual Saulo, né? Que depois virou Paulo. Quando era Saulo, era contra o povo de Deus. Depois que virou Paulo, agora é a favor do povo de Deus. Mas é tão a favor que dá vida por Jesus. E o irmão de Jesus não foi assim. Aqui, ó. Olha para você ver. O apóstolo Tiago, ele morreu, foi martirizado em Jerusalém, de tanto falar de Jesus, só 62 anos depois que Jesus morreu. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, sabe? Então Tiago é um dos primeiros livros do Novo Testamento, entendeu? Não tem um mais novo que esse. Por exemplo, se for ver Tiago, vamos ver o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Atos. Vamos ver quando foi escrito Atos. Porque Tiago foi escrito 62 anos, né? Vamos ver Atos dos Apóstolos aqui. Quando que foi escrito Atos? Atos dos Apóstolos. Atos foi escrito... Esse aqui foi escrito por Paulo. Esse aqui foi escrito por Paulo. Esse aqui é para os gentios. Esse aqui não vale. Esse aqui foi escrito por Paulo. Mas tudo bem, o primeiro então seria Lucas, né? Depois Atos, entendeu? Os outros todos têm data também, viu, irmãos? Todos eles têm data. O Atos aqui foi Paulo que escreveu. A carta aos Romanos tem data aqui, ó. Paulo escreveu a carta aos Romanos. Foi escrito 56 anos depois de que Cristo tinha ressuscitado. Já era a era cristã. Coisa linda isso, né? Legal, Maratés. Vou ver um negócio dessas datas que eu achei bonito. Agora esse Atos aqui, vamos ver a data? Olha, Atos foi escrito 70 anos depois de Cristo. E Tiago... Deixa eu voltar lá no Tiago. Atos, o primeiro livro do Novo Testamento, foi escrito 70 anos depois de Cristo. E Tiago, eu nem lembro mais. Não sei se você lembra aí. Tiago. Deixa eu achar Tiago aqui de novo para me ver. Timóteo. Tito. Hebreus. Está depois de Hebreus. Tiago. Está aqui. Ó, Atos foi escrito 70 anos depois de Jesus. E Tiago foi escrito 62 anos depois que Jesus ressuscitou. Olha para você ver. Tiago tinha que ser o primeiro livro do Novo Testamento, né, irmão? Se eu fosse revisar uma Bíblia, eu ia colocar Atos, o Tiago, irmão de Jesus mais novo, como sendo o primeiro livro do Novo Testamento, sabe? Porque isto é real, isso não é mentira, isto é real, sabe? Aqui está escrito, ó, Atos dos Apóstolos foi escrito 70 anos depois de Cristo. Tiago, o irmão de Jesus, escreveu a epístola dele, a carta dele, né? 62 anos depois de Cristo. Olha, 8 anos antes. Atos foi escrito 70 anos, 60 anos, né? Não, irmão, tá errado aqui. Tá errado aqui. Aqui diz, tá escrito aqui, 70 anos depois de Cristo. Foi escrito, Atos dos Apóstolos foi escrito 70 anos. Tiago foi escrito 62 anos depois de Cristo, 8 anos antes. Então, se fosse pôr na cronologia, né, certinho assim, eu se eu fosse editar uma Bíblia, eu ia colocar primeiro do Novo Testamento, primeiro Tiago, depois ia colocar Atos, sabe, eu ia pôr conforme as datas, né? Cronologia é isso, conforme as datas, né? Primeiro Tiago escreveu o livro dele, depois Atos, Paulo escreveu, depois Paulo escreveu as outras cartas, põe uma atrás da outra, né? Porque todas essas cartas aqui são Novo Testamento, irmãos. O Antigo Testamento termina em Lucas, viu, irmãos? Não esquece, não. O Antigo Testamento termina em Lucas. Lucas é Antigo Testamento. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui que não entra na cabeça de ninguém.
Quando pede para abrir no Novo Testamento, o pessoal abre tudo no Mateus. Irmãos, presta atenção uma coisa. Como é que você vai... É Novo Testamento? Novo Testamento é Mateus? É? Você faz testamento de uma pessoa que acabou de nascer? Eu nunca vi isso. Só você que faz isso. Eu nunca vi. Por isso que eu não aceito. Não é Novo Testamento. Entendeu? Como é que eu vou falar que Mateus é Novo Testamento se Jesus nasceu em Mateus, né? Agora, Tiago sendo o primeiro do Novo Testamento, aí tudo bem. E mesmo porque Mateus não é, ele é escritor das coisas de que Jesus fez. Ele foi levantado para escrever sobre Jesus. Ele, João, até João foi aquele que disse, né? Que se eu fosse escrever tudo, eu escreveu isso 2 vezes. Não sei se depois do capítulo 20 de João está escrito 2 vezes. Se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia. Cuido eu, diz João, que não caberia no mundo inteiro, tantos livros que ia ter que escrever, entendeu? Então, na verdade, eles foram levantados para isso, para escrever detalhes sobre Jesus, para que nós, os gentios, né, quando Jesus ressuscitasse e Deus levantasse Paulo para pregar para nós, para que nós soubéssemos desses detalhes, sabe, irmãos? Então, não fica se atrelando em Mateus, Marcos, Lucas. Isso aí não é Novo Testamento, tá? Até minha Bíblia, se você for ver aqui, ó. Até eu vou abrir ela para você ver. Eu ranquei aquela folha do Novo Testamento lá. Ah, tá aqui jogado. Não, jogado não, desculpa. Tá aqui, ó. Eu deixo ela aqui em cima da mesa aqui, ó. Tá vendo? Mateus. Lá. Santo Evangelho segundo Mateus. Eu ranquei isso aqui. Porque isso aqui não é o início do Evangelho. Isso aqui não é. O Evangelho começa em Atos. Sabe? Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Eu só queria tirar aquela dúvida lá sobre... deixa eu explicar um pouquinho mais sobre Abraão. Essa passagem é muito linda, rapaz. Muito linda. Onde que está mesmo? Está em Gênesis capítulos 14, versículo 14, de 12 a 20. Irmãos, uma coisa vocês têm que saber. Quando Melquisedeque foi ter com Abraão e Abraão deu o dízimo para ele, irmãos, o fato de Abraão dar o dízimo a Melquisedeque tem um significado isso. Abraão, irmão, ele tinha uma visão tão linda das coisas de Deus, porque Deus falou para ele sobre a prosperidade do povo de Deus, através dele. Deus falou para ele assim, ó, em ti serão benditas todas as nações, não foi? E Abraão cria nisso. Então, quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, irmãos, na verdade ele estava falando, ele estava mostrando o que viria no futuro, sabe? Dali a alguns tempos viria Moisés, sabe? Então Abraão foi o precursor disso tudo, sabe? Né? A partir daí já começou, sabe? Aquele negócio, pô, a gente pode agradecer a Deus com o dízimo, com as ofertas, entendeu? E isso acabou virando uma lei, né? Eu não sei o que eu fiz aqui, que eu tirei um negócio do negócio aqui. Nossa, eu vivo mexendo nesse negócio aqui, cara. Eu vivo tirando tudo aqui. Desculpa aí. Desculpa aí, eu tinha tirado. Vira e mexe, eu tiro o negócio. Eu desliguei o vídeo por causa disso. Então, é muito lindo isso, sabe? Tem um sol batendo aqui. É muito lindo isso, porque quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, pode olhar para você ver. Deus pediu, Melquisedeque pediu para ele? Não, né? Pediu não, né? Não, né? Pediu? Se pediu, mostra para mim na Bíblia. Eu não vi pedir, não. Entendeu? Abraão deu de coração. É isso que Deus quer que você faça. Entendeu? Se você chegar na igreja, ou aonde estiver alguém pregando a palavra do Senhor, você sentir de ajudar aquela pessoa que você vê que está com o sapato furado, ou com a roupa rasgada, ou com a roupa suja, talvez nem tomou banho porque não deu tempo, porque não tem casa, sei lá, certo? Eu conheci um pastor, irmãos, que mora na rua, sabe? Esse cara precisa de ajuda, né? E pregava na praça e a gente se conheceu lá até. Ele é muito amigo meu.
vou falar o nome dele não, porque senão fica chato. Mas ele é muito legal, muito bonzinho. Se eu fosse dar um dízimo, eu nunca vou dar. Mas se eu fosse dar uma oferta, eu daria para ele, sabe? De todo o coração mesmo, sabe? De todo o coração eu daria para ele. Porque ele é um pregador do Evangelho, conhecedor da Bíblia, irmãos. Ele vai de Apocalipse, vai que vai até Gênesis e volta, sabe? Tudo na cabeça. Não sei como é que esses caras conseguem guardar na cabeça. É muito lindo isso, né? Por isso que eu vejo, é dom de Deus esse negócio de pregar o Evangelho, sabe? Eu acho que eu não tenho muito dom, não, porque eu tenho que escrever tudo, sabe? Aqui, ó. Mas eu gosto de estudar também. Eu tenho. Apagou tudo aí. Tá vendo? Tá vendo? Esquisito, né? Eu pus o negócio que assim apagou tudo. Então eu tenho que estudar. Eu tenho um monte de papel, muito papel. Então já tem gente que tem o dom, né? Guarda tudo na cabeça. Eu acho lindo isso, sabe? Então, Abraão, ao dar o dízimo, ele mostrou o quê? Ele mostrou que tem fé, que acredita no que Deus disse para ele lá atrás, que em ti serão benditas todas as nações da terra, todo o povo, inclusive nós, irmãos, nós somos filhos de Abraão, sabe? Sabe por quê? Porque nós não passamos pela lei. Olha que legal. Por que nós não passamos pela lei? Porque você está vendo Melquisedeque falando com Abraão aí? Esse Melquisedeque aí, irmãos, é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele fez uma ponte para nós. Deixa eu fazer aqui. Uma ponte. Deixa eu ver se eu arrumo essa ponte. Antigo Testamento, Abraão, lei, nasceu Jesus, continua a lei. Que a própria Bíblia diz que Jesus nasceu na lei, viu, irmãos? Aí Jesus fez essa ponte, sabe? Por que ele fez essa ponte? Nós não precisamos de cumprir nada da lei, nenhuma, sabe, as 603 leis? Nós não precisamos de cumprir nada, porque Jesus já cumpriu todas. Então ele, na verdade, ele fez para nós o seguinte, ó, eu vou cumprir a lei, até ele mesmo disse, né? Eu não vim para destituir a lei, eu vim para cumprir a lei. Então ele veio e cumpriu a lei, coisa que nós não poderíamos cumprir nunca. Até a própria Bíblia chama atenção. Como é que pode um sacerdote pegar a oferta dos outros, ofertar alguma coisa para os outros, se antes ele tem que ofertar para ele? Ele é um pecador também, entendeu? A própria Bíblia diz isso. Então, Jesus nos livrou disso, irmãos, sabe? Olha que bênção. Ele nos livrou disso, ele fez uma ponte, sabe? Lá do Antigo Testamento, lá do Êxodo, sabe aquele negócio lá do deserto, tudo, Jesus veio, deixou isso na história. Ele cumpriu todo o Antigo Testamento, toda a lei ele cumpriu. Quando ele falava assim, honra teu pai e honra tua mãe, é porque ele tem experiência, porque ele veio para fazer isso, sabe? Para cumprir todos os itens. E o sangue dele derramado na cruz foi por mim, para que eu não me lembre mais do passado, foi para você, foi para todos nós, sabe? E sabe aquele véu que foi rasgado no templo assim que ele morreu? Foi para mim ter acesso ao Pai a hora que eu quiser. Eu dobro meu joelho e falo com Deus. Foi para você que está ouvindo aí ter acesso ao Pai a hora que você quiser. Você dobra o joelho e fala com Deus e Ele vai te ouvir, diz a palavra do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto fala comigo que eu te ouço. Está escrito na Bíblia isso, irmãos. Viu? Então o sangue de Jesus é a nossa passagem, viu, irmãos? Passagem imerecida, viu, irmãos? Porque nós não merecemos isso não. Nós somos gentios, irmãos. Sabe o que é gentios? É pessoa que não tem Deus, é pessoas que não seguem as regras de Deus, é pessoa que não tem religião, é pessoa que não está nem aí. Mas graças a Deus que nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém? Que Deus te abençoe. Que essa passagem fique no seu coração, que você fique atento às coisas de Deus, irmãos. Porque estudar é muito importante, viu? Além da Bíblia, eu tenho dicionário, eu tenho isso aqui, você devia comprar um desse, se chama chave bíblica, você devia comprar um desse. Isso aqui não te deixa ficar perdido de jeito nenhum. Se o pastor falar alguma coisa lá, você discordar, você já leu em algum lugar na Bíblia sobre isso, procura, você vai achar na hora. Então eu tenho uma Bíblia minha que eu gosto de estudar nela. Ela é toda rabiscada, toda bagunçada, porque eu gosto de rabiscar nela. Entendeu? Essa é a minha Bíblia de estudo. Eu tenho essa aqui, que eu confirmo as coisas nela, sabe? Não gostei muito do estudo desse pastor que comentou essa Bíblia, não, sabe? Não gostei muito do comentários que ele faz debaixo dos versículos, não, porque eu não concordo muito, não. Porque parece que ele não leu o livro de Flávio Joséfo, sabe? Não, ou talvez leu e não acreditou, né? Pode ser que ele leu e não acreditou, né? Porque eu tenho essa Bíblia aqui, ó, e tem mais uma dessa. Já mostrei essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, irmãos, essa é a Bíblia. Ó, Bíblia de Estudo Almeida. Essa é a Bíblia, ó, Sociedade Bíblica do Brasil. Essa é a Bíblia que desmascara quem escreveu essa aqui, ó. Sabe por quê? Porque quem escreveu essa aqui, Mateus Henry, deve ser americano. Quem escreveu essa aqui, o comentário dele é tão grande, irmãos. O comentário dele é tão grande, tem hora que eu acabei de ver aqui. Tem hora que, olha que você vê. Eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você ver. Olha para você ver. A parte de cima é Bíblia. A parte de baixo é o comentário dele, olha. Olha que absurdo. E ele não entende Bíblia. O que é pior? O pior é isso, que ele não entende Bíblia. Olha aqui, ó. Isso aqui é Bíblia. A parte de baixo é comentário dele. Tá vendo? Tem um monte de coisa aí que tá fora da órbita, tá tudo fora de ordem, tá tudo, sabe, não tem nada a ver. Não confio mais nessa aqui, ó. Só que essa aqui tá de acordo com os meus estudos, sabe? Tem um sol batendo aqui. Deixa eu virar meu vídeo aqui um pouco. Então, tem um sol que tá batendo aqui direto. Então, essa Bíblia aqui, minha, pequenininha, ela é mais conivente com o que escreveu o Flávio Joséfo, um escritor da história do povo hebreu, que viveu na antiguidade, logo depois de Jesus, sabe? Essa Bíblia aqui é mais conivente com Flávio Joséfo, que é um grande escritor. A gente tem que dar crédito, irmão, não tem jeito. Se o cara falou que é assim, e a Bíblia diz que é assim, então é assim, né? Eu não posso ir contra um negócio desse, né? Essa Bíblia aqui fala que o Flávio Joséfo fala que o Flávio Joséfo viveu bem perto de Jesus, deve ter conhecido Tiago, irmão de Jesus, deve ter conversado com ele, sei lá. Essa Bíblia aqui de estudo já fala que não, sabe? Tem umas coisas aqui que ela fala que não é o que o Flávio Joséfo diz que é, sabe? Por exemplo, o cego de Jericó aqui, nessa Bíblia de estudo, sabe? Fala que ele nasceu cego. E essa Bíblia aqui, pequenininha aqui, ó, ela diz que ele não nasceu cego. Entendeu? Então eu acredito mais nessa aqui, porque tem um livro lá atrás de um escritor famoso, não só famoso, irmãos. Eu não estou falando famoso, não. Estou falando uma pessoa que tem credibilidade, que é Flávio Joséfo. Eu gosto muito de ler o livro dele, porque eu creio muito que o que ele fala é verdade, porque está na Bíblia, como é que não pode ser verdade, né, irmãos? Então, esse livrão aqui, que é um escritor, Mateus tem, não sei o que, eu tenho outra Bíblia, irmãos, que eu queria mostrar para você uma hora dessa, que o cara teve a ousadia de pôr o nome dele na Bíblia. Rapaz, que cara doido. Pôs o nome dele na Bíblia, sabe? Não escreveu assim, Bíblia Sagrada, como é escrito em todas as Bíblias, não. Sabe?
sabe? Não pôs o nome dele na Bíblia, como toda a Bíblia é escrito, não. Bíblia Sagrada, não, sabe? Ele pôs o nome dele, sabe? Eu achei meio absurdo aquilo, mas tudo bem. Deixa ele para lá, né? Essa Bíblia dele, eu já olhei, ela é igual essa grandão do estudo aqui, então eu prefiro as Bíblias, eu prefiro as Bíblias que são coniventes com os estudos que eu faço, sabe? Que eu estudei sobre Jericó, a primeira Jericó que Deus mandou destruir, a segunda Jericó que o servo de Acabe fez de novo, depois reconstruiu e morreu os filhos dele, que foi feito debaixo de maldição, morreu os filhos dele. Então eu estudei sobre isso, eu sei sobre isso, sabe? E o servo de Jericó também estudei. Primeiro estudei lá com o Flávio Joséfo, sabe? Depois eu fui ver na Bíblia. Nenhuma Bíblia que eu lia, todas as Bíblias que eu li, todas elas não dava certo, irmão. Não tinha, tá? Falava assim, Jesus chegava para o cego e falava assim, que queres que eu te faça? Ele fala assim, Senhor, que eu tenha vista. A maioria das Bíblias fala isso. Senhor, que eu veja. A maioria das Bíblias fala isso. Mas essa Bíbliazinha aqui, essa belezinha aqui, ó, bateu com os estudos de Flávio Joséfo. Porque essa Bíblia, que eu tenho mais uma dessa. Essa Bíblia aqui, da Sociedade Bíblica do Brasil, isso mesmo? É isso mesmo. Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia aqui, ela diz o seguinte, que quando Jesus chegou para o cego de Jericó, falou para ele o seguinte, o que você quer que eu te faça? Ele fala, o cego fala assim para Jesus, ó, Senhor, que eu torne a ver. Olha que lindo. Bateu com o livro de Flávio Joséfo. Então eu acredito na Bíblia, nesta Bíblia, e eu acredito no livro de Flávio Joséfo, porque Flávio Joséfo, vocês sabem que é um historiador sem comentário, né, irmãos? Vocês que gostam de estudar a Bíblia, vocês sabem disso. Flávio Joséfo é um escritor sem comentário, sabe? Escritor do povo hebreu. Ele escreveu um livro muito lindo, eu tenho, sobre o povo hebreu, tá? Então é isso, tá? E tem bastante também de livros, que são livros de histórias dos judeus, que é bom a gente ler, porque é o povo de Jesus, né? Então, é bom a gente ler, sabe? Próxima vez que a gente for pregar, a gente for falar, agora vamos falar o quê? Estou pensando em falar que é a passagem lá que Jesus transformou água em vinho, sabe? É muito bonito aquilo lá. O que significa vinho? Por que ele transformou água em vinho? É proibido beber vinho ou não? Se você acha que é, por que Jesus transformou em vinho então? É proibido? Você acha que é? Você não toma vinho? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Não exagere em nada. Tudo que você for fazer, faça dentro do controle. Entendeu? Não exagere. Faça tudo conforme que você esteja sempre no controle. Sabe? Que nada fuja do seu controle. Você pode tomar vinho, não tem problema nenhum. Entendeu? Não, até tem uma passagem bíblica aqui. Tem uma passagem bíblica aqui. Tem uma passagem bíblica aqui. Vou só falar onde está para você ler. Tá? Deuteronômio, capítulo. Eu vou ler para você. Eu vou ler para você porque. Eu vou ler para você. Porque para você não ficar achando também que dízimo, quando o dízimo vira dinheiro, que é para dar o dinheiro para o pastor. Não. Nada. Tem esse papo não, irmão. Tem esse negócio não. Deuteronômio, eu vou mostrar para você aqui. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Penta quer dizer 5, viu, irmãos? Pentateuco. É o 5º livro, tá? Pentateuco. Os hebreus, os povos judeus acreditam na Bíblia até Deuteronômio só. Depois não acredito mais não, depois acho que
É por causa de ter o êxodo lá, né? Que o povo deles passaram por lá, então. Eles acreditam só em até em Êxodo, até em Deuteronômio, quer dizer. Sabe? Aqui Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Eu vou ler aqui para você ver. Deuteronômio 14, 22. Toma cuidado para não mexer aqui nas teclas do computador, porque eu mexo que às vezes apaga tudo aqui, ó. Eu nem sei como é que eu faço. Deuteronômio 14, 22. 14, 22, vamos lá. 14, 22. Olha, eu vou ler para você ver. O que acontece quando a pessoa pega o dinheiro, pega o dízimo dele, que é muito, ele tem muita coisa, está levando um monte de coisa para casa de Deus. Agora você vai ver o que Deus pede para ele fazer. Se você está levando um monte de coisa para casa de Deus, lá para o templo de Jerusalém, não é para pastor, não é para a igreja, não. Lá para o templo de Jerusalém naquela época, hoje não tem mais. Hoje não existe mais, Deus derrubou tudo, acabou. E não mandou fazer outro, não. Se ele mandasse, tudo bem, mas não mandou, então não tem lugar para levar nada. Então, você vai ver aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Onde que está isso aí? Está em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Se não me engano, é 28 e 29 que está escrito isso. Porque é o seguinte, você ia dar o dízimo, você tinha muita coisa levando para Deus, você queria dar um monte de coisa lá no templo, segundo o seu coração, entendeu? Você quer dar um monte de coisa, beleza, você tem um monte de coisa. Só que é longe, você tem que subir montanha, descer montanha, subir montanha, montanha. E tem vaca, tem bezerro, tem um monte de coisa que você vai dar para Deus, tem ovelha, tem um monte de coisa. E tem um monte de mantimento que você dá para Deus, que naquele tempo era só mantimento. Aí Deus fala aqui que é o seguinte, que é para você vende onde você está, pega esse negócio, pega o dinheiro desses negócios e vai. Chegando lá no templo, vamos ver o que Deus fala? Vamos ver o que Deus fala aqui. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26, vou ler aquele, sabe? Não, vou ler no 26 é pouco, vou ter que ler o 25. Ó, Deuteronômio, presta atenção para você ver, irmãos, a única vez, a única passagem que você vai ver entrando dinheiro aqui no dízimo aqui é isso aqui. Você não vai achar mais. Nunca mais. No Novo Testamento, nunca mais. Tempos modernos, não existe. Deus, está escrito aqui, ele fala que ele não muda. Entendeu? Então, esquece o negócio de dinheiro. Deuteronômio capítulo 14, versículo 25 lá. Então, vende-se e ata o dinheiro. Então, vou ler o 24 para você entender direito. Tá? Deuteronômio 14, 24 diz assim: e quando o caminho se for tão comprido, longe, né? E os que não possam, for tão comprido, tão longe que você não possa levar, por estar longe de ti, o altar do Senhor lá em Jerusalém, né? O lugar onde escolheu o Senhor teu Deus, Deus escolheu o lugar para você dar o dízimo, no templo em Jerusalém, lugar nenhum mais, lugar nenhum mais. Se você estiver dando tempo para algum lugar, você está errado, hein? Você está errado, você vai ter que pagar isso. Para ali o nome do Senhor, o Deus, estiver abençoando. Então diz o 25, diz assim: então, se for muito longe do lugar, então você vende-os e ata o dinheiro, pega o dinheiro, né? E ata-os, guarda ele na sua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, que é o templo de Jerusalém. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar. Se estiver dando dízimo na sua casa, na sua igreja, está errado. Ou você leva em Jerusalém, ou então você gasta com ele com sua família. Não levam para lugar para ninguém, não dá para ninguém. Se você der para ninguém, eles vão fazer mau uso do seu dinheiro. E o 26 diz assim: olha lá, então você vende, né, ata na tua mão, guarda na tua mão, né, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, que é o templo de Jerusalém. É o único lugar que Deus pediu para você levar o dízimo. Só o povo de Israel, ninguém mais. Deus não está falando com você não, Deus está falando com o povo de Israel. Se você que está me ouvindo é de Israel, não é para você também não, tá?
que isso aí já passou mais de 3.000 anos, então não é para você não. Se é de agora, se não nasceu lá, então não é para você não. O tempo não existe mais, você pode olhar aí, tem um buraco aí, não está aí mais, bombardear todo esse negócio e acabou com tudo, entendeu? Não tem levitas, não tem sacerdote, não tem mais nada. E o 26 diz assim, aquele dinheiro, lembra aquele dinheiro que você trocou as coisas lá atrás? Aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Presta atenção. Aquele dinheiro, lembra aquele dinheiro que você vendeu as coisas lá? Vendeu a vaca, o bezerro, aquele negócio tudo lá? Você vai agora pegar o seguinte. Lá perto do templo tem um monte de gente com um monte de vaca, com um monte de coisa, entendeu? Aí você pega, olha lá, ó, aquele dinheiro que você vendeu lá atrás, suas coisas, tá com dinheiro na mão, você dará por tudo o que deseja a tua alma, não que alguém te manda. Ninguém te mandou nada aqui. Deus está falando que é para você dar tudo como deseja a tua alma. Eu estou no versículo 26 do capítulo 14 de Deuteronômio. Tá? Aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. O que não desejar, você não compra. Se você quer comprar um cabritinho para Jesus, compra. Você não quer comprar, não compra. É o que deseja a tua alma, não o que os outros mandam. Você deve, dízimo, Senhor. Que deve, rapaz? Você está doido? Que deve o quê? Olha lá. Aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Você, está escrito aqui, ó. Por vacas, lê na sua Bíblia aí. Por ovelhas, por novilhos, que é bezerro, né? E por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. E olha o que diz agora. Depois que você comprou essas coisas, que pediu a tua alma para dar para o Senhor, olha o que diz agora. Então, capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 26 diz assim. Aqui, eu vou ler tudinho agora, está lá embaixo. Capítulo 14, versículo 16, vou ler tudinho agora. Aquele dinheiro que você pegou lá atrás, darás por tudo o que deseja a tua alma. Você vai comprar tudo que você quer dar para Deus. Por vacas, por ovelhas, por novilhos, e por bebida forte, e por tudo o que por tudo o que te pedir a tua alma, você compra. Aí depois que você comprou, sabe o que você fez? Aqui fala o que você faz, é muito bonito isso aqui. Para você parar de esse negócio que dinheiro não tem que levar, tem que levar nada. Está escrito aqui agora. Ó, depois, olha lá. Compra um gado, compra tudo segundo te pediu a tua alma. Come-o ali perante o Senhor. Sabe você e sua família? Faz uma rodinha no chão, põe uma toalha, senta e come. Você já comprou as coisas que a sua alma falou assim: isso aqui eu vou dar para Jesus. Esse bezerro eu vou dar para Jesus. Esse boi eu vou dar para Jesus. Esse gado eu vou dar para Jesus. Essa ovelha eu vou dar para Jesus. Isso eu vou dar para Jesus. Pronto, acabou. Não vou dar mais nada, só isso. Aí o que acontece? Ele fala aqui, ó. Come-o ali perante o Senhor, teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Sabe o que significa isso? Você e a sua família. O resto do dinheiro que sobrou, vocês armam uma tendinha no chão, põe uma toalha, sei lá o que, um pano no chão lá, senta lá e come, e deita o sarrafo e come mesmo, sabe? Porque o que a sua alma mandou você dar para Jesus, você já comprou com o dinheiro. Agora você fique à vontade, faz uma festa, sabe? Depois, você vai ver depois, quando for falar para vocês que é a passagem de quando Jesus transformou água em vinho, que Deus gosta de festa. Deus gosta de festa. Vinho é símbolo de alegria, viu? Olha lá. Olha lá. Depois que você já... depois que você comprou... Estou no 26, tá? Na parte B. Que você já comprou tudo que pediu a sua alma, né? Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e tua casa. Faça uma festa. Entendeu? O ato de você vir de longe para o templo já pagou o seu dízimo. Entendeu?
Olha que lindo que é isso, né, irmãos? O ato, Deus fala que é o seguinte, na verdade aqui tudo, irmãos, aqui é tudo é um só, sabe? Na verdade, que Deus está falando para fazer você comprar essas coisas, mas não é para Ele, não. Olha aqui para você ver. Ó. Aquele dinheiro que darás por tudo o que deseja a tua alma. Por vacas, você compra ovelhas, e por vinho, e por bebida forte. Aqui está falando bebida forte. Mas lembra que eu te falei? Tudo sob controle. Entendeu? Não deixe nada fugir do seu controle. Entendeu? Vício não. Não deixe nada fugir do seu controle. E por tudo o que te pedir a tua alma, come ali. Está escrito aqui, ó. Sabe tudo que te pedir a sua alma, para você dar para o Senhor? Come ali. Olha, na verdade Deus falou assim, ó. Sabe tudo que você pedir a sua alma, você compra. Depois que você comprou, você come. Que legal, né? Aí está escrito assim, ó. Tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa. Faz uma festa. É isso que ele está falando, faz uma festa com o que você comprou para mim. Sabe por quê? Deus está feliz, não é por causa do seu dinheiro, não é por causa do dinheiro seu, por causa do gado seu que você levou, não. Sabe por que ele está feliz? Porque você foi, sabe? Você foi. E sabe o que aconteceu quando você foi? Quando você foi levar o dízimo aonde Deus mandou, que é no templo de Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Você obedeceu o Senhor. E Deus fica muito feliz com isso. Então, quando você vendeu tudo, porque ficava pesado para você levar, você vendeu, pôs o dinheiro na sua mão, sabe o que você faz? Guarda esse dinheiro. Chegou lá no templo, compra tudo que deu vontade de você comprar para você oferecer para o Senhor. Aí você comprou lá vacas, comprou um gado, você comprou um bezerro, você comprou um cabrito, você comprou não sei o que mais, um carneiro, esse negócio lá. Aí o que mais? Você comprou farinha, você comprou isso, comprou aquilo. Sabe o que você faz? Deus está falando lá, você viu lá, né? Falando lá. Sabe o que você faz? Você lê Deuteronômio de 14, de 22 a 29, tá? Você vai ver que está escrito isso. Deus falou assim, você pega esse dinheiro, compra as coisas. Compra gado, compra bezerro, compra carneiro, compra camelo, compra o que você quiser. Aí sabe o que você faz? Junta a sua família no chão, faz um negócio bonitinho no chão e come. Come aquilo que você ia me dar. É isso que Jesus está falando aqui. Come aquilo que você ia me dar. Entendeu? Sabe o que você faz com o seu dízimo? Come pizza. Chama eu. Entendeu? Come pizza. Come pizza, toma Coca-Cola. Seu filho gosta de Guaraná, dá para ele. Sabe? Não dá para os outros, não. Só de você ter a linda intenção de levar para o Senhor, chegando lá, ele não vai querer isso, não. A Bíblia diz ali. Ele não quis. Ele falou assim, sabe que dinheiro que você pegou? Agora compra tudo que pediu sua alma. Ah, minha alma pediu para comprar um bezerro, comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo, comprar aquilo, comprar aquilo. Depois que você comprou tudo, sabe o que Deus falou? Come tudo. Faz uma festa, você e sua casa. Está escrito ali, você e sua casa que é sua família. Você e sua família, come tudo. Deus fica feliz com isso. Deus fica alegre com isso. Eu estou falando isso aí, irmão, porque eu lembrei, sabe? Mas que Deus te abençoe, já acabou, já passou 1h30. Que Deus te abençoe. O próximo vídeo talvez seja... Eu não sei se vou falar do... Aquele... Como é que chama aquele rapaz que os pastores dizem? Que ele subiu numa figueira brava, cheia de espinho. Mentira, não tinha espinho nada. A figueira brava de Israel, ela era usada para dar de comida para os animais de lá. Porque ela dava os figuinhos dela, ela é uma árvore toda torta, sabe? Ela era grossona, toda torta. Não era difícil subir também, não. Eles falam na Bíblia aí que, nossa, que dificuldade para subir para a árvore que é cheia de espinho. Só porque fala a Bíblia que fala que ela é brava. Entra na Bíblia aí, faz uma pesquisa aí no Google aí. Faz uma pesquisa aí. Figueira brava de Israel para você ver. É uma árvore toda torta, assim, que dá figo para valer, igual o jabuticaba. Então eu espalhava aqueles figos, punha num cesto e dava para o animal comer, sabe? Não é venenosa, não. Ela é brava, chamava de figueira brava, só isso. Entendeu? Não tem espinho. Zaqueu, Zaqueu não teve dificuldade nenhuma para subir lá, entendeu?
Ele subiu lá, ficou no meio do mato, porque ficou com medo. Porque ele era o chefe dos colhedores de impostos. Um dia nós vamos falar sobre isso. Ele era o chefe dos coletores de impostos. E diz a Bíblia que ele era um homem muito rico. Entendeu? Mas quando ele já ouvia falar de Jesus várias vezes. Agora Jesus ia passar do lado da casa dele. E ele ia perder essa chance de ver esse homem. Esse homem fazia tantos milagres. Sabe o que aconteceu isso? Sabe o que Deus saiu correndo igual uma criança atrás da pipa? Sabe por que fez isso? Porque o amor de Jesus entrou no coração dele. O Espírito Santo de alguma forma falou com ele. Foi isso. Entendeu? E Zaqueu largou, esqueceu que ele é rico. Eu não sou rico nada. Eu não tenho nada. Perto desse homem eu não sou nada. Saiu correndo. Subiu na figueira. Figueira brava. Que não tem nada de bravo. Que os figos é dado para os gados comer. Pode ler lá para você ver. Entra no Google e procura lá para você ver. Se você entrar no YouTube, você vai ver até o pé da figueira, sabe? Não tem nada de bravo, não tem nada de espinho, nada disso não. Ele subiu lá porque ficou com medo, porque todo o publicano naquela época, eles eram tidos como traidores. Imagina para você ver. Zaqueu morava em Jerusalém. E o que aconteceu? Zaqueu era contratado por Roma para pegar como é que chama aquele negócio lá? Para pegar o dinheiro, sabe? O dinheiro do povo dele, de Jerusalém. Então eles eram tidos como pessoas traidoras, sabe? Todos os publicanos eram tidos como traidor. E ele era o chefe do traidor. Você acha que ia aparecer na frente do povo? Se aparecesse lá, o povo ia lixar ele. Aí o que ele fez? Subiu correndo na figueira. E sabia que Jesus era o único caminho que tinha para passar ali de baixo ali. Então eu quero ver, pelo menos olhar na cara dele, quero ver ele. Quero ver ele, porque todo mundo fala dele, eu quero ver ele. Esse querer ver Jesus é o Espírito Santo, irmãos, que faz isso. Esse querer Jesus é o Espírito Santo que faz isso. Não dá para entender. Isso é uma coisa que eu não posso explicar. Entendeu? O porquê de você querer ficar com Jesus. Não dá para explicar. Eu não posso explicar o que entrou no coração de Jesus. O que entrou no coração de Zaqueu. Que hora que entrou, como que entrou. Que hora que ele ouviu falar que aquele negócio ficou no ouvido dele, não saía mais. O Espírito Santo de Deus falando. Você precisa de ver ele, você precisa de ver ele, você precisa de ver ele. E a hora que Zaqueu ficou sabendo, através de um publicano, talvez, que levou imposto para ele, que Jesus ia passar por ali, e ele ficou na cabeça dele, largou a mão de tudo. Diz a Bíblia que ele é muito rico, se você ler lá, você vai ver. Ele largou a mão de tudo, só correndo no meio do mato. Foi até lá onde o caminho, onde Jesus... Ficou olhando o caminho, onde Jesus vai passar, onde Jesus vai passar. Aí vai passar ali. Vai passar debaixo daquela figueira. Vou subir em cima daquela figueira. Subiu. E ficou lá em cima da figueira, olhando. Ele queria só olhar para o rosto de Jesus. Só isso. Isso é fé. Isso é ter fé. Apesar de ser um homem totalmente errado, pecador, cobrava impostos que Roma mandava cobrar do seu próprio povo, sabe? Ele era um traidor. Ele era um traidor. Todos os cobradores de impostos eram traidores, porque eles eram recrutados por Roma para pegar os impostos de Jerusalém, de Judá, de Samaria, sabe? Do povo de Israel. Todo mundo tinha que dar o dízimo. Sabe Gadara? Lá no Gadara, uma cidade onde tinha um cego, um demoniado lá, gadareno. Então, Roma dominava ele também, sabe? Roma, os romanos, como é que é o nome do chefe lá? O Herodes. Herodes gostava muito de ir em Gadara, na cidade de Gadara, porque lá tinha muitas fontes termais. Sabe aquelas fontes que tem água quente? Lá tinha muitas. Em Gadara, onde tinha aquele endemoniado lá, sabe? E aconteceu uma coisa terrível lá. Não é o endemoniado que eu estou falando, não. O endemoniado não é coisa terrível. Jesus chega e vai embora e pronto, entendeu? Quando Jesus põe o pé lá, o demônio do inferno tremeu, entendeu?
Então, o terrível ali não era o demônio, não. O endemoniado gadareno não era o terrível, não. Ele era para Deus a solução. Muito ao contrário do que todo mundo diz, o endemoniado gadareno não era terrível. Ele era para Deus, aos olhos nossos, ele era terrível. Nós humanos, né? Mas para o Senhor Deus, ele era a solução. Então acredite que nem tudo está perdido, tá bom? Porque aquele povo, quando Jesus foi lá, um dia eu vou contar essa história também. Vou contar essa história que o povo de Roma ia lá, ficava lá nas águas quentes, deitado lá, enquanto tinha os publicanos, igual o Zaqueu lá, cobrar os impostos para eles, eles ficavam lá, deitados lá, tranquilo, sabe? Então o que aconteceu foi o seguinte: Jesus chegou lá, a hora que Jesus põe o pé em Gadara, sabe? A região se chamava Decápolis e Gadara ficava nessa região. Quando Jesus pôs o pé lá, foi a mesma coisa de pôr o pé em cima do telhado de uma casa e afundar ela. E a demoniada saiu louca, sabe? Aquele endemoniado que perturbava todo mundo foi correndo dobrar o joelho na frente de Jesus, sabe? E falou assim, ó: Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Que tu queres comigo? Ainda não é chegada a minha hora. O senhor vem logo agora me perturbar? Entendeu? Tem nada a ver isso aí, irmão. Isso aí são coisas simples que Jesus... Esse demônio não quer dizer nada para Jesus, entendeu? O povo tinha medo, mas para Jesus não quer dizer nada. Essa passagem é linda. Então, aí, o que aconteceu lá que gerou uma maldição naquela cidade de Gadara foi que o povo de Gadara, depois que Jesus expulsou esse demônio e acabou com esse demônio, sabe o que aconteceu? Jesus foi expulso de lá. Sabe? Aquele povo expulsou Jesus de lá, de Gadara. E como pode você expulsar Jesus de um lugar? Olha, Gadara foi destruída. Hoje não tem uma casa lá. Não tem um lugar para morar lá. Lá só tem pedra. É um lugar lindo, porque lá de Gadara dá para você ver Israel, dá para você ver praticamente Jerusalém inteira. Jerusalém, Samaria, Judá, tudo do outro lado do Mar da Galileia. Gadara fica do outro lado, sabe? Jerusalém fica de um lado, Gadara fica do outro lado. Mais ou menos na mesma reta de Jerusalém. Então, se você olhar lá de Gadara, lá do morro, da ponta de Gadara, que tinha um morro muito alto, se você olhar lá de cima, você vai ver nada. Não tem nada. Por que não tem nada? Porque expulsaram Jesus de lá. Se você expulsar Jesus do seu coração, você não vai ter nada nunca. Nunca você vai ser nada. É isso que tem a Gadara hoje. Nada. Teve um terremoto tão forte lá, 70 anos depois que Jesus esteve lá, que não sobrou pedra sobre pedra. Acabou. Não dá para chamar aquilo de cidade mais. Acabou. Entendeu? Aí você vê Gadara, expulsou Jesus, não existe mais. Você vê Corazim, uma cidade que não aceitou o evangelho, não aceitou a palavra de Jesus, o ensinamento do Senhor, não existe mais. Você vê Cafarnaum, a cidade onde Jesus gostava de ir, porque lá tinha Pedro, e ele gostava muito de ficar na casa de Pedro, sabe? Não existe mais. Cafarnaum, sabe o que sobrou de Cafarnaum? A casa de Pedro, o apóstolo do Senhor, até que Jesus foi na casa de Pedro, lembra? Na casa de Pedro para curar a sogra dele que estava com febre. Então Jesus foi lá, curou ela. Então sobrou a casa de Pedro e sobrou uma sinagoga só, onde Jesus orava. Aí você vai, então, em Gadara, não sobrou nada. Ó, 5. Gadara, não sobrou nada. Esse dedo aqui. Gadara, não sobrou nada. Gerazim, não sobrou nada. Cafarnaum, não sobrou nada. Só tem lá a casa de Pedro até hoje. E tem também uma sinagoga onde Jesus orava. O resto virou pedra, nada. Entendeu? Acabou, não tem mais nada. Sabe? Se você for em Babilônia hoje,
Não tem nada lá. Lá só tem bomba caindo para todo lado. Tem pessoas morando debaixo dos escombros, criando porcos lá. Não tem nada onde era Babilônia. Por quê? Porque aquele povo escravizou por ordem de Deus, mesmo sendo ordem de Deus. Por 70 anos o povo de Israel foi escravo naquele lugar. E por isso naquele lugar não existe nada. E nunca vai existir nada. Entendeu? E uma coisa também que eu queria falar aqui, que não sei se você sabe, mas é muito simples até, que quando Moisés chegou em Canaã, onde é Canaã? Você sabe? Você não sabe? Você precisa de ler a Bíblia, rapaz. Se você não sabe, você precisa de ler a Bíblia, porque Canaã é Israel, a cidade de Israel hoje. Canaã é Jerusalém. Eu estou tentando lembrar que é onde o pai do cego de Jericó trabalhava. Esqueci o nome. Porque lá foi o primeiro lugar que Moisés parou, sabe? Não, desculpa. Tô falando errado. Desculpa. Não foi isso não. Não foi Moisés, desculpa. Tô falando errado. Esse lugar que eu tô falando, quem foi Abraão. Sabe? Lembra quando Deus falou para ele? Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Uma terra que emana leite e mel. Abraão, desculpa, não é Moisés, não, Abraão. Eu tô lembrando o nome. O primeiro lugar que parou lá. Pior que tem na minha Bíblia, rapaz. Tem na minha Bíblia, porque eu já fiz um estudo sobre isso. Tem na minha Bíblia. Deixa eu lembrar aqui só o lugar. O primeiro lugar onde ele parou. Onde Abraão parou. Olha pra cor. Quase que eu achei. Quase que eu achei. Legal esse quase, né? Quase que eu achei. Achei. Quando Abraão foi para a terra que Deus prometeu para ele, ele parou numa cidade, numa cidade não, um lugar, não era cidade ainda. Ele que fez a cidade lá, chamada Betel. Betel fica no meio de Canaã, a terra prometida, sabe? Depois de Betel tem Judá, tem Jerusalém, tem o Monte Hebron, né? Tem Berseba, tem Samaria, tem Israel, tem Siquém, sabe? Isso tudo é Canaã, a terra prometida. Eu só estou falando isso porque eu lembrei agora, sabe? Não estou falando sobre isso não. Estou falando sobre a bênção de Israel, a bênção de Deus através de Moisés, quando ele deu o dízimo de tudo. Dízimo de tudo que ele tomou do rei de Sodoma. Fique bem claro isso. Ele não deu nada dele. Ele deu o dízimo de tudo que ele tomou do rei de Sodoma. Porque despojos, você viu lá, é tudo que você tomou do seu inimigo, né? Eu não estou tentando te enrolar não, tá? Falta 10 minutos para acabar, para dar 2 horas. Eu vou parar esse vídeo agora. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Próximo vídeo vai ser... Próximo vídeo não falar sobre o quê? Deixa eu só adiantar aqui para você já ir estudando aí, para a gente, no dia que a gente for falar sobre isso, você já está sabendo sobre o assunto, tá bom? Então, no próximo vídeo, né, vamos falar sobre... Eu vou falar sobre Corazim, que foi destruída, não tem nada hoje. Corazim, tá bom? Vou falar sobre Corazim. Jesus passou lá, curou um cego lá. Mas Jesus não quis curar o cego dentro da cidade. Por quê? Por quê? Você sabe? Não? Você vai ver que Jesus foi humilhado naquele lugar também. De Gadara ele foi expulso.
de Corazim foi expulso e foi humilhado. Ninguém deu crédito à palavra dele. Quando ele pegou aquele cego pela mão, ele levou o cego fora da aldeia para curar ele lá fora da aldeia, tem um significado muito forte isso, irmãos. Sabe? Quando Deus não quer entrar na sua casa, tem alguma coisa muito errada na sua casa. Jesus pegou o cego, levou ele lá fora, foi curar ele lá fora. Sabe? Ninguém foi atrás. Sabe? Ninguém foi atrás. Um pessoal levou ele para Jesus, entregou ele na mão de Jesus e voltaram para trás. Porque sabia que Jesus ia curar, e Jesus é poderoso. Eles sabiam que ele ia curar. E Jesus curou ele. Aí eu vou deixar você na curiosidade, porque lê essa passagem, sabe? Quando Jesus foi em Corazim, a entrada de Jesus em Corazim, porque lá tem uma passagem que esse homem que Jesus tirou lá fora, Jesus curou ele em 2 etapas. Por quê? Jesus estava sem poder, o que aconteceu? Por que Jesus usou 2 vezes o poder dele para curar essa pessoa, esse cego? A primeira vez que Jesus curou ele, Jesus colocou um guento, fez um lodinho no olho dele. Você está vendo? Não vejo. Por quê? Por isso que é bom você estudar a Bíblia, você tem que saber, você não pode ter dúvida nenhuma. Quando alguém for subir no púlpito para pregar, você tem que entender da Bíblia inteira, sabe? Porque você estudou, você sabe. Compra para você livros que falam da Bíblia, sabe? A Bíblia de Jerusalém, Ben Sirá, Flávio Joséfo. Compra o livro dos judeus, o dicionário Ben Sirá, né? Compra para você ficar por dentro das coisas. Não tem uma Bíblia, não, tem um monte, olha a minha. Puxa. Toda hora eu mexo aqui, rapaz. Olha aqui, eu tô falando aqui, mas do meu lado aqui, ó. Tem um monte de Bíblia, tá vendo? Tá vendo? Tem um monte de Bíblia aqui, ó. Tá vendo? Então é assim. Estuda. A próxima passagem vai ser Corazim, tá? Você vai saber por que Jesus não curou de uma vez. Por que Jesus teve que fazer 2 vezes para curar esse cego? Jesus estava sem poder? Não, não é não. O cara estava muito endemoniado? O que era? Por que Jesus não curou de uma vez só? Por que Jesus curou ele em 2 etapas? Por que não foi numa só, como todo mundo fazia? Tinha pessoas que Jesus curava, ele nem precisava pôr a mão na pessoa, só falar assim, vai, sua fé te salvou. Pronto. O leproso ficou curado de longe. Lembra os 10 leprosos? De longe. Jesus, tem misericórdia de nós. Vai lá e te apresenta ao sacerdote. Nem chegou perto deles. Vai lá e te apresenta ao sacerdote. E indo, eles ficaram todos curados. Então, só pela palavra. Por que esse rapaz de Corazim, Jesus pegou na mão dele, tirou ele de dentro da cidade, dentro da aldeia de Corazim, e mesmo assim Jesus tentou 2 vezes curar ele. Ele só foi curado na segunda vez. Na primeira vez Jesus não curou ele. Por quê? Jesus não conseguiu? Vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos aprender, vamos saber por que foi em 2 etapas para curar esse rapaz. Ele não era endemoniado. O problema não era ele. Você quer descobrir o problema? Vai ler Corazim. Só você procurar na sua Bíblia que você vai achar a passagem de Jesus em Corazim. É bom você já ler já, porque o dia que eu for pregar, o dia que eu for falar, a gente for fazer o estudo sobre isso, você vai saber certinho por que Jesus não quis curar ele lá dentro da cidade, por que Jesus levou ele lá fora da cidade, por que não foi ninguém com ele, entendeu? E por que depois de curar Jesus falou para ele assim, volta para sua casa, ele morava na cidade, volta para sua casa, mas não passa dentro de Corazim. Como assim você vai voltar para sua casa sem passar dentro da sua cidade? Sem entrar dentro da sua cidade, desculpa. Sem entrar dentro da sua cidade, não tem como, né? Por quê? Desculpa, o que significa isso? Né? Então, essa passagem é muito linda, ela é muito rica de detalhes. Então, Corazim, tá? Jesus cura um cego em Corazim. Vê na sua Bíblia, tá bom?
Aí a gente vai estudar, o próximo vídeo vai ser sobre isso. Eu gostaria que você já estivesse por dentro do assunto. Tira suas conclusões aí, pesquisa, vê, sabe? Faz uma pesquisa em sua Bíblia de estudo, porque eu tenho comigo o seguinte, essa Bíblia de estudo que eu tenho, pelo menos a que eu tenho, para mim não significa muito não, sabe? Porque as conclusões que tem nessa Bíblia aqui, ó, para mim tem nada a ver com as coisas que eu estudo, sabe? Ela já não é uma referência para mim. Claro que ela é a palavra de Deus, mas o comentário embaixo para mim não significa nada. Eu não sigo aquilo ali como um aprendizado, como uma regra para mim, sabe? Para mim falar de Jesus, não. Eu sigo o que eu estudo, tá bom? E deixo aqui de novo, mais uma vez para vocês, me desculpe, mas se você for criticar, critique mostrando versículos da palavra, porque tudo que eu falo aqui está na Bíblia. Eu não gosto de falar fora da Bíblia. Eu não estou brincando aqui. Eu estou falando o que eu sei, tá bom? Se você quer aprender, Corazim. Próxima pregação vai ser, eu vou falar sobre próximo estudo. Eu não sou pregador não. Próximo estudo vai ser sobre Corazim. Jesus quando cego em Corazim. Acho que é essa a passagem. Corazim. Então estuda, tá bom? Para a gente chegar no dia, vamos conversar lá. Você vai entender do seu jeito e eu vou passar do meu jeito que eu estudei, que eu já li muito sobre isso. E hoje Corazim não é nada, é um monte de pedra, não existe casa, não tem como morar lá, não é cidade, não pode ser considerado como cidade, porque não existe como morar lá. Irmãos, fique com Deus, que Deus te abençoe. O livro O Cego, Jesus com um cego em Corazim, tá? A cidade chama Corazim. É o próximo estudo nosso. E fique com Deus, que Deus te abençoe.